40 minutos, agora é hora do nosso xadrez político. Xadrez político. Xadrez político. Eleições 2024. Estamos com esse projeto do xadrez político desde o começo do ano, entrevistando personalidades da política de Araçatuba para bater papo realmente sobre a história da política e as projeções para as eleições de 2024, recebendo toda semana uma personalidade diferente e hoje, gentilmente aceitou o nosso convite, está aqui nos estúdios da Cultura FM para conversar com a gente, a vice-prefeita e pré-candidata a vereadora em Araçatuba, Edna Flor. Muito bom dia, Edna, um prazer imenso recebê-la aqui nos estúdios da Cultura. Bom dia, José Walter. Prazer meu também, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né, com a assessoria da Giovana, do Igor, para a gente conversar um pouquinho. Edna, nós estamos aí num momento próximo, muito próximo das eleições e a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, e hoje nós já sabemos a resposta sua e de quase todos que vêm aqui, mas gosto sempre de deixar muito registrado para todos que nos escutam, hoje a Edna Flor é pré-candidata a vereadora. Pré-candidata a vereadora, isso mesmo, Zé Walter. Edna, gosto também sempre da gente começar a nossa entrevista contando a história dos nossos entrevistados. A Edna nasceu na cidade de Barbosa, é isso? Barbosa, na grande cidade, capital da região. E a Edna vem da cidade de Barbosa para Araçatuba e queria saber em que momento a política surgiu na vida da Edna Flor. Isso era tratado dentro de casa, Edna, ou não? Não, dentro de casa diretamente não. Isso surge de uma maneira muito forte através das pastorais sociais da Igreja Católica. Certo. Eu começo a participar ali na Igreja Imaculado Coração de Maria, Igreja do Paraíso, e o Padre Lauro era um padre, né, que marcou muito a presença ali. Ele já começava a discutir a questão, né, da importância de você lutar pela dignidade humana, pela cidadania das pessoas. Ele era um padre muito que procurava unir fé e política. E, ao mesmo tempo, eu fazia o curso de Direito. Né? Então, fazendo o curso de Direito, eu me apaixonei pela Constituição Federal. Eu sou, assim, uma apaixonada pela Constituição, né? Então, principalmente os primeiros capítulos que falam da dignidade humana, eu falo, meu Deus, isso parece até poesia, de tão lindo que é, né? Cidadania, dignidade humana, igualdade, valorização das pessoas, né? Então, aí eu fiquei pensando, né? Como é que eu posso atender, né, a esse apelo aí de trabalhar para a valorização da vida, né? E aí é uma frase que marca, eu tenho falado isso muito, né? João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E eu procurei, então, uma maneira. Não pensava em política, né? Não pensava mesmo em... Eu pensava apenas nas organizações de grupos, sociais e tal. E aí, então, um outro padre, o padre Valdir, me surge um dia em casa com um abaixo-assinado, com 800 assinaturas, falando, esse povo quer que você saia candidata a vereadora. Foi assim. Mas de Barbosa, para você vir para Araçatuba, me parece que o seu pai trabalhava no DR. No DR, E aí exato. ele veio para Araçatuba ou você veio primeiro para cá? Não, nós viemos juntos, a família veio junto. Ele veio transferido. Ele veio transferido, eu vim para cá, fiz o meu último ano no Paraisão, né? Fui fazer meu último ano no ensino médio. E aí você iniciou foi na Toledo? Na Toledo, na Toledo, na então IT, né? Isso. Na então Iniciou o curso de Direito. De Direito. Isso em que ano? 74. 74. Isso. E na época... 75, vestibular 74, 75. E na época, então, você cursou o curso de Direito aqui em Araçatuba e nessa época você, então, começou a se integrar nesses assuntos sociais e que abriu esse leque de possibilidades, não efetivamente de disputas eleitorais, então. Não. Aí o primeiro trabalho que a gente fez foi o da Associação de Catadores de Papel. Há 28 anos, né? 96, porque a gente veio aí nessa caminhada com a igreja, com os grupos, com pastorais sociais, né? Com a comunidade. E aí, em 96, então, surge a
Há alguns auxílios jurídicos também na época ou não? Já que você já estava Como advogada, já. Eu sou assim, trabalhei muito com os estatutos das associações e uma área, né, a qual me dediquei muito e até hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu sempre trabalhei nessa área, né, sobretudo na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, o convite para a primeira disputa eleitoral foi através, então, dessa reunião, vindo, então, dessa reunião da igreja também. Da igreja, foi a partir daí, foi a partir das pastorais sociais. Foi das pastorais sociais. E foi muito positivo, então, foi uma experiência muito boa. Foi muito boa. No início eu relutei, falei, não, eu faço as coisas, né, não estou pensando, não é isso que eu quero, tal. Mas depois eu percebi, José Walter, que a política é sim um instrumento que ela amplifica, né, a sua possibilidade de intervenção, né, mesmo, por exemplo, né, com as associações, os convênios, os projetos, a interlocução que você pode fazer em benefício, né, da comunidade. E assim, eu me apaixonei também pelo Legislativo. Foi 2000. Eu sou vereadora. A primeira disputa, 2000. Em 2001, eu saí vereadora. Mas você já estava afiliada antes? Não, acho que... eu dei uma passadinha pelo MDB, mas foi rápida e aí, então, a primeira disputa foi pelo PT, né? A primeira disputa. E aí depois foram 4 anos na Câmara. Na Câmara, e aí? Isso. Aí sai candidato a prefeita, né? Perdemos a eleição, não ganhamos. Aí eu me desfiliei do PT, né? Por questões que eu prefiro não ficar voltando. Mas ainda nessa disputa para a prefeitura, em que momento e qual foi a conjuntura para deixar a Câmara, uma disputa para uma reeleição na Câmara e disputar, então, um cargo majoritário? Na verdade, foi o partido, né? O partido decidiu. Que achava que era interessante, que era importante, que estava no momento... E escolheu o seu nome já? Teve até prévia, foi disputa também. Teve até prévia para poder ser o meu nome, um grupo que queria muito, porque dizia, olha, se na Câmara já é possível fazer tanta coisa, na Prefeitura vai poder fazer mais, tal. E aí saímos, né, mas né, não fomos vitoriosos eleitoralmente falando. E aí fomos para a próxima eleição. E aí fiquei 4 anos, né, só trabalhando, então, como advogada, e nesse período trabalhei como advogada mesmo, e aí depois volto, então, aí já pelo antigo PPS. PPS, aí para mais uma disputa para a Câmara. Para a Câmara. Consegue aí voltar para a Câmara Municipal. Sim. Mais 4 anos como vereadora. Mais 4 anos como vereadora. E aí depois, em 2013, mais uma disputa. Mais uma e aí novamente. consegue mais 4 anos. E aí vem, Edna, depois, em 2016, a mais uma eleição, e dessa vez como vice-prefeita. Exato. E aí, gostaria, nesse momento aí, nessa disputa eleitoral em 2016, que você nos contasse aqui essas tratativas para Edna, que era vereadora na época, para sair como candidata a vice-prefeita, na época, na chapa do Dilador. Como é que foram essas tratativas com o Dilador? Na verdade, o Dilador já vinha me convidando de outras vezes, né? E eu preferindo permanecer na Câmara, e dessa vez, em 2016, eu aceito, e com a seguinte ideia, né? Que se na Câmara a gente faz propostas, projetos, e há é preciso todo um movimento de participação popular, de fortalecimento, para que os projetos da Câmara possam ser aceitos pelo Executivo. Porque, na verdade, né, as políticas públicas, para serem implantadas, elas dependem do Poder Executivo, né? E aí, então, eu vou com a proposta de trabalhar mesmo na área social. O Dilador, quando te convidou e você aceitou, naquela eleição, você entendeu que a sua participação na campanha dele, para a eleição dele e na sua chapa de vocês dois, a sua participação foi muito importante na eleição de vocês dois? É difícil para eu avaliar. Eu penso que contribuí, porque nós, né, tínhamos áreas de atuação diferentes, isso é sabido, né? E eu penso que eu contribuí, porque todo aquele grupo que me acompanhava, obviamente, acompanhou também como, né, na chapa do majoritário. Então, eu penso que contribuí.
A intensidade deixa aí para a população julgar. Nós tivemos depois, então, passamos para a próxima eleição, que é a 2020. Vocês foram reeleitos, a chapa reeleita, então, conseguiram mais 4 anos e estão agora para essa eleição de 2024, que já se aproxima. Hoje você se anuncia pré-candidata a vereadora. Já passamos aí, você inclusive já esteve aqui na Cultura, já conversamos sobre toda essa celeuma envolvendo republicanos, acho que nem convém a gente falar mais sobre isso, já muita água passou por debaixo dessa ponte, a gente não precisa nem rememorar esse assunto aqui. Vamos já falar sobre outros assuntos. Edna, com relação a esse atual momento, ao atual cenário para as eleições desse ano, como é que você se apresenta pré-candidata a vereadora? Nós tivemos uma Edna Flor que por muito pouco não se apresentou até se apresentou à população Sim. como pré-candidata a prefeita e agora é pré-candidata a vereadora. Você se sente hoje frustrada com uma expectativa de quase ter o nome a majoritária e agora só vereadora ou não? Você está satisfeita com o seu nome sendo disponível aí para a população, para o legislativo? Bom, é verdade, né? Não posso mentir aqui que havia uma não é frustração, porque eu considero tanto o poder legislativo que ele não é assim, agora vai ter que ir pro não, eu considero muito importante o poder legislativo. Eu sempre disse isso. Eu penso até que a minha atuação como vice-prefeita, ela foi em alguns momentos muito parecida com a atuação de mais uma vereadora ali também, fazendo requerimentos, buscando informações. Então, assim, eu sempre tive essa forma de trabalhar. E, para mim, não é, vamos dizer assim, uma frustração. Tá. Porém, é claro que houve uma expectativa e que o delator fez uma outra escolha, que eu respeito, mas que eu esperava uma outra decisão. Isso é claro. E até mesmo as nossas conversas apontavam neste sentido. Então, não posso aqui omitir, né, de que houve, na verdade, vamos dizer, eu não sei, não saberia dizer qual o sentimento, mas houve uma constatação de que eu fui substituída, né, pelo candidato que ele escolheu. Tá, mas você não se sente uma frustração, não? Não, por quê? Porque eu sempre vi a política como um instrumento para você servir a comunidade. Tá. E aí você busca esse instrumento. Se não dá para usar esse, você usa aquele. Né? Então, não chega a ser uma frustração. Pelo valor que eu dou ao Poder Legislativo, eu não penso dessa maneira. Né? Eu acho que o Poder Legislativo é um poder importantíssimo também. Nossa, Zé Walter, quando a gente pensa tudo que passa pela mão dos vereadores, o orçamento da cidade. Na verdade, a prefeitura, o prefeito, ele executa o orçamento. Mas quem vota, quem aprova, quem pode ouvir a população e pedir a inclusão das coisas no orçamento. Então, assim, o Poder Legislativo é um poder, e aí eu volto na minha amiga Constituição Federal, tão importante quanto o Executivo, né? Eu vejo os 3 poderes, né? Desde que eu aprendi lá a tese dos 3 poderes, né? A teoria do Montesquieu, eu vejo os 3 poderes igualmente importantes. Então, assim, eu ia por uma porta. Essa porta se fechou, eu fui pela outra, né? Dizer que a gente não sente que houve uma mudança seria negar uma realidade. Acho que sim, boa parte da cidade também tinha essa expectativa e essa expectativa não se consumou. Ao não se consumar, eu tive que procurar outra alternativa. Assim, você foi candidata a vereadora, depois conseguiu de novo, saiu até prefeita antes, depois de novo. Aí tinha a expectativa de ser candidata a prefeita. Não imagino, e passou pela cabeça, claro, chegou o meu momento, chegou a minha hora. Então, esse sentimento, às vezes, de frustração de não vai ser dessa vez de novo. Não, eu só evito a palavra frustração porque realmente eu não me sinto frustrada. Mas que uma porta se fechou, as razões não sou eu que tenho que explicar, né? Eu apenas tenho que admitir, constatar que não foi possível. Edna, agora com relação, não sobre toda aquela celeuma envolvendo republicanos, mas no finalzinho da sua presença no Republicanos, você foi anunciada como
pré-candidata a prefeita pelo Republicanos. Sim. Inclusive num evento em São Paulo, um vídeo foi divulgado. Presidente nacional. Exatamente. Foi apresentada como pré-candidata a prefeita pelo Republicanos. À época não se sabia com o apoio do Delator ou não, mas acho que imagino que a expectativa era com o apoio. O que causa, e aí vem a minha pergunta, você divulgou uma nota e causou toda aquela história toda, que inclusive com participação aqui no programa, de que você estaria deixando o Republicanos. Hoje, passado todo esse tempo, você em algum momento chegou a pensar que se tivesse esperado um pouco mais, você ainda poderia ter mantido uma candidatura a prefeita no Republicanos? Não, porque tudo que eu passei aqui, regionalmente falando, eu não vou dizer nacionalmente, mesmo em São Paulo, fui muito bem recebida, volto a dizer, pelo deputado Gilmacy, fui muito bem recebida pelo Roberto Carneiro, né, pelo próprio presidente nacional, mas regionalmente não me aceitaram. Né? Regionalmente houve uma rejeição e de uma forma muito ostensiva, muito ofensiva. E eu sou uma pessoa assim que, para mim, caráter, quando machuca o caráter da gente, quando mexe, porque assim, eu entro para a política, Zé Walter, foi legal você rememorar aqui, com valores, com buscas, né? E de repente você vê se comparada que eu estava ali para ser oportunista, para ser não sei o quê, não. Então, assim, eu penso que o grupo local, né, eles têm o direito de não aceitar o meu perfil. Eu percebi que o meu perfil não se encaixava, né, no que o Republicanos daqui queria. Aproveitando isso que você está dizendo, esse perfil que o grupo não aceitava você não tinha essa impressão antes? Antes não. Por quê? Porque era o partido do governador. Tá. Né? Então, eu imaginava o seguinte, se a gente puder fazer um trabalho em conjunto, né, e eu procurei lideranças do Republicanos dizendo isso, local, né? Porque eu nunca neguei o próprio coronel que eu trabalho. Te levou para a conversa. Sim. Né? Coronel Guimarães. O Coronel Motoca foi muito atencioso comigo também, né? Mas eu nunca neguei, e a minha história não nega, né, o meu trabalho na área social. E isso não era muito bem entendido, né? Havia dúvidas, né? Então, foi isso que inviabilizou. Tá, então você está me dizendo que não seria possível mesmo que aguardasse, porque havia a informação, e aí não sei se isso era verdade ou não, mas de que seria entregue o partido a você naquele mesmo dia da carta da sua saída do Republicanos. Mesmo com essa entrega do partido a você, você entende que mesmo assim não seria o caso da permanência? Seria muito difícil, porque como é que eu ia desrespeitar todas as pessoas filiadas e tudo mais. E, além disso, é claro que eu já sentia também todo um movimento na prefeitura por uma preferência pelo outro candidato. Isso eu também não nego, que era evidente, e depois eu tive confirmações, né, a esse respeito, de que não adiantaria, né? Já tinha toda uma decisão mesmo pelo outro candidato. Passado tudo isso, Edna, como é que foram as conversas com as pessoas que estão junto de você, o seu grupo, para que, Edna, então, passado tudo isso, todos os problemas que aconteceram de fato, vamos juntos, caminhar juntos agora para uma candidatura à Câmara de Araçatuba? Foi isso exatamente que aconteceu, Zé Walter. Graças a Deus, eu tenho um grupo que me acompanha. Daquela lista inicial dos 800, obviamente que não, né? Mas uma boa parte, e hoje eu posso te dizer seguramente de 20 a 30 pessoas que se reúnem comigo. Nós demos até um nome no grupo, era Grupo Cidadania, depois quando eu deixei a Cidadania, né, para não confundir, Grupo Luz, esse grupo falou, Edna, é importante você continuar na política, é muito importante, você ainda tem como contribuir. Se não deu dessa forma, você também tem muito apreço pelo legislativo, você gosta, alguns até dizem que o meu perfil é mais de legislativo. Então, assim, esse grupo me animou muito a sair. Esse grupo tem me animado, e sobretudo nesse momento que eu estou vivendo, né, de muita fragilidade emocional,
por conta da perda do meu Sim, irmão, sim. né? Que isso daí está me machucando muito. Esse grupo tem me sustentado, né? Tem me sustentado dizendo, nós vamos estar juntos agora na pré-campanha, vamos fazer o que a legislação permite na pré-campanha e depois, quando houver a campanha também, né? E esse grupo é um grupo que se interrelaciona com essas coisas que eu defendo, as parcerias, as associações, os conselhos municipais. Então, é um grupo que está muito interligado com essa minha forma meio coletiva de fazer política. E o Podemos, então, a escolha pelo Podemos, como foram essas tratativas e a chegada ao Podemos? Na verdade, eu gostei muito do Podemos desde que fui apresentada para Renata Abreu. Tá. Ela me recebeu na casa dela e O tal. Podemos já tinha até anunciado o apoio Tinha a você, até anunciado, oficial, foi o primeiro partido que Sim. oficialmente apoiou, né? E tive uma conversa com a Renata Abreu, sempre naquela, ainda quando conversei com ela, na possibilidade de candidatura ao cargo prefeita, majoritário, a isso. prefeita, né? Mas eu gostei muito do Podemos, né? Só que houve uma avaliação interna, né, do grupo, né, ali da prefeitura, de que o Podemos não era um partido com a força necessária para uma campanha de majoritário, que, né, eu precisaria procurar um partido maior. Aí foi essa, mas o Podemos ficou no meu coração. Isso eu falei. Seria o seu pras partido, pessoas. então? Seria. Foi algo, seria, assim, já de início seria o meu partido. Não fosse essa tentativa de buscar um partido maior para viabilizar a candidatura, eu já teria ficado com o Podemos. E eu quero registrar isso, assim, a maneira muito fraterna que eu fui acolhida e depois, novamente, a compreensão diante dos fatos que ocorreram, a compreensão para que eu finalmente tomasse a decisão de me filiar ao Podemos. E o respeito que eu estou tendo, a forma de trabalhar e tudo mais. Tá. Edna, o Podemos, ele hoje ele está vinculado aí à base que vai provavelmente disputar essa eleição com a pré-candidatura do Deocleciano Borella. Sim. Então ele disputará e pela legislação eleitoral provavelmente estará junto na chapa do Deocleciano Borella. Queria saber de você, diante de todo esse cenário, de tudo que aconteceu, dessas escolhas, de você ter sido aí uma possível candidata do Executivo ou não, como é que Edna Flor se posiciona para as próximas eleições, se apoiando ou não a candidatura de Deocleciano Borella? Zevaldo, então vamos deixar bem claro. Sou pré-candidata a vereadora pelo Podemos. O Podemos, possivelmente, né? Depende aí da convenção, né? Mas a grande probabilidade é mesmo de apoio à candidatura do Borella. Eu, antes de ser política, sou advogada. Né? Sim. E eu ando aqui com a legislação eleitoral aqui na mão, né? Então, eu tenho que seguir as orientações do partido, as decisões do partido e vou fazer a campanha dentro da legalidade. Eu não tenho uma motivação para fazer, nem mesmo a minha campanha, em razão desse fato aí da perda do meu irmão, eu não estou com uma motivação de fazer uma campanha, sabe, acenando bandeira na rua, até porque acho que esse momento já passou, a gente vai fazer uma campanha mais modesta, mais, né, buscando a conversa olho no olho com as pessoas, né, e dentro da legalidade. Vai seguir a legislação... Seguir a legislação eleitoral naquilo que ela impõe, obviamente. Cumprindo a legislação e os apoios que a legislação determina. Então, pelo que você está me dizendo, não haverá a Edna Flor não apoiará os outros candidatos, e aí eu estou dizendo os que se apresentam pelo menos, temos a Nata, Fornari, Cido Sério, Bruno Pandini. A Edna Flor não apoiaria os outros candidatos. Não, eu não estou na candidatura deles, obviamente, até por uma questão ética e de respeito aí ao Podemos e à legislação. Perfeito, tá bom. São 8h07. A gente tem que fazer um rápido intervalo. Já a gente volta para continuar esse papo com a Edna Flor. Muita gente na nossa live comentando, mais de 100 pessoas acompanhando tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente volta já para bater mais um papo com a Edna aqui para encerrar nosso xadrez político. A gente volta já. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia!
Bom dia, Chapa Quente. Agora na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também. Com Mônica Schoen Kaimen. Adolescentes podem namorar adultos? É crime ou não é crime? Ainda que não estejam incluídos na Lei 12.015 de 2009, adolescentes de 15 a 17 anos também estão em fase de amadurecimento, aprendendo a lidar, a se relacionar com o mundo. Diferente de pessoas adultas que já passaram por esses aprendizados, adolescentes ainda estão construindo essa bagagem. Logo, existe um desequilíbrio de referenciais que coloca o adolescente necessariamente em uma condição vulnerável. É dever do adulto proteger e colocar os direitos de crianças e adolescentes acima de seus desejos e dizer não para esse tipo de relação. Você ouviu na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também. Com Mônica Schoen Kaimen. Agora, vamos falar sobre saúde e o plano ideal para toda a sua família. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora atende por SC Saúde, para que você não tenha dúvidas sobre a exclusividade dos serviços prestados. Atendimento hospitalar e pronto-socorro com médicos 24 horas, incluindo plantão pediátrico. Internação com estrutura confortável, com climatização, frigobar e televisor. Ambulatório e laboratório próprio para sua maior comodidade. O Plano SC Saúde conta com mais de 800 credenciados em nossa região, tanto nos consultórios e clínicas médicas, quanto hospitais e prestadores conveniados. E agora, uma grande novidade. O Plano SC Saúde está inaugurando o Núcleo de Apoio Infantil, um espaço dedicado ao aperfeiçoamento, desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, que conta com uma equipe multidisciplinar nas áreas de neurologia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Plano de Saúde SC Saúde, 18 3607 2720, Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092, ou acesse scsaudearacatuba.com.br. Você, servidor municipal de Araçatuba, que ainda não fez a sua adesão ao Plano de Saúde Ambulatorial da Santa Casa Saúde, faça agora mesmo sua adesão sem carência até o dia 31 de julho com a mensalidade subsidiada pela Prefeitura Municipal de Araçatuba. E para os dependentes, a mensalidade é de apenas R$ 121. Mais informações, procure o Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais da região. Cisema, sempre ao lado do trabalhador. Mais uma vez, a Escola Tati é primeiro lugar no Enem. São 5 anos consecutivos sendo primeiro lugar. Os números comprovam a eficiência de ensino da Escola Tati em Araçatuba, com 25 alunos aprovados na Unesp, 8 aprovados na Unicamp e USP e mais de 50 aprovações em medicina em todo o Brasil. Venha para a escola campeã de aprovações e que é, mais uma vez, primeiro lugar no Enem. Matrículas abertas pelo telefone 18 3636 3606. Vila Madalena, Madalena. Venha conhecer o Vila Madalena antes de fazer qualquer negócio. Segurança 24 horas, espaço gourmet, quadras poliesportivas e quadra de tênis, pista de caminhada, academia ao ar livre e área verde. Terrenos prontos para construir, terrenos em obras ou casas prontas para você escolher. Venha conhecer o melhor da vila no Vila Madalena. Vila Madalena, plantão de vendas no Pé de Galinha. Acompanhe no Facebook e Instagram. Vem pro Vila Madalena, vem viver de verdade. Não é brincadeira, esgoto não é lixeira. Nunca jogue óleo de cozinha na pia. Procure sempre guardar o resíduo em garrafas e fazer a destinação correta. Em contato com a rede, o óleo vai se acumulando e cria uma barreira que dificulta o escoamento do esgoto, além de contaminar o meio ambiente. Fique atento. GS Nima Samar. Nosso presente é o seu futuro. Samar. A rádio que você gosta de ouvir. Cultura FM. Esse é o nosso tempo. Vivemos todos conectados. As informações circulam livremente e o mundo cabe na palma da mão. Um tempo em que mais importante que o amanhã é o hoje. Hoje mais.
mais completo e mais ágil, mais moderno e também mais ecológico. Seu portal para o mundo com tudo o que você precisa saber. Hoje, mais que nunca. A Arapark orienta e sugere a seus usuários baixar o aplicativo Digipare para adquirir o seu ticket de estacionamento. Além de respeitar o distanciamento social, é seguro, prático, econômico. Ele avisa quando o tempo está encerrando e devolve o troco digital após debitar exatamente os minutos de uso da vaga, respeitando o tempo mínimo de meia hora. Venha para o Digipare, a maneira mais fácil e econômica de estacionar. Agora é a hora. Vestibular dos cursos tradicionais Unisalesiano Araçatuba. Inscrições abertas. Vagas remanescentes para você já iniciar seu curso em agosto. Verifique as vagas disponíveis acessando o site unisalesiano.com.br. Prova online. Venha estudar em um centro universitário nota 5 do MEC. Nota máxima de qualidade em ensino. Unisalesiano Araçatuba. Multiplicando sonhos. Estão abertas as inscrições para a 6ª Unimed Run, corrida de 6 km e caminhada 3 km para PCDs, Público Kids e Pet. Traga a família, avise os amigos e participe. Dia 15 de setembro, domingo às 7 da manhã, com largada na Avenida Pompeu de Toledo 869. Vagas limitadas. Inscreva-se já em www.wxassessoria.com.br. Realização Unimed Araçatuba. Organização WX Assessoria Esportiva. Na Cultura, seus produtos e serviços vendem mais. Cultura! Anuncie com a gente. Cultura! ZYD 852. Canal 238. Rádio Cultura de Araçatuba Limitada. 95,5. Estúdios, Rua Oswaldo Cruz, número 1, no centro de Araçatuba. Uma emissora do Grupo Tati de Comunicação. Sai da frente! Sai que o serelepe é chapa quente! Estamos de volta com o nosso xadrez político aqui na Cultura FM, recebendo aqui a Edna Flor, vice-prefeita, pré-candidata a vereadora. Toda quarta-feira nós temos aqui uma entrevista diferente no nosso xadrez político, personalidades da política, hoje, esse ano de eleição. Luiz Otávio Hilário mandando mensagem, xadrez político, Tadami Kawata, Índia Luana Leite, um ótimo dia para essa mulher guerreira, Edna Flor, também Andréia Alves, mandando mensagem, Wilson Caroli, quem mais aqui? Regina Vidotti, Érica Tamura, um beijo pra Edna Flor, Demevaldo Miranda, bom dia, Edna, do Japão, gente maravilhosa, Sandro Laudelino, grande abraço pra querida Edna, André Alves, bom dia Edna Flor, Regina Vidotti, querida Edna, Elias Pereira, quem mais aqui mandando mensagem, Cláudio Cariama, Rosa Freitas Galvão, Edna Flor, mandando mensagem o Manuel Ferreira também pra Edna, muita gente, muitas mensagens aqui, Roosevelt Menezes, Edna, minha amiga, você é do povo, no YouTube também, o Netinho lá da Câmara, Edna, também mandando mensagem para você, muita gente deixa eu fazendo referência. Por favor, Zé pode ficar à vontade. Por gentileza, agradecer todas essas pessoas, se você vê que são pessoas de diferentes partidos, de diferentes formas de atuação na sociedade, na política, e com as quais eu tenho, todas elas que você foi mencionando aí, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por todas elas. Muito obrigada, e é isso que está me dando força, viu? Eu me emociono porque eu me senti muito fragilizada. Os acontecimentos políticos, obviamente, me fragilizaram, mas não tanto quanto essa perda do Donizete, né? Que todas as pessoas aí que o conheceram sabem o quanto ele era importante, sobretudo no eixo jurídico da minha campanha. Então, eu era a emoção e ele a razão. Então, a gente formava uma dupla muito interessante. Mas, né, temos aí que rezar o Pai Nosso de verdade, seja feita a vontade de Deus. Então, essas pessoas me animam, saber que essas pessoas continuam, né, nos apoiando no sentido de apoiar a proposta, apoiar a caminhada, isso é muito importante. E a força, obrigada. né? E a força. Muito obrigada a cada pessoa que está
dedilhando aí alguma coisa pra gente. Obrigada. Edna, a gente estava conversando aqui até fora do ar, a Edna passou em primeiro lugar no vestibular na época IT, Instituição Toledo de Ensino para Direito, né, Edna? Em 74, não foi? 74, primeiro lugar, sem cursinho. Veio de Barbosa, pai transferido para cá. Barbosa, Penápolis, deu uma passadinha por Penápolis, depois aqui. E aqui, então, estudando em casa, à noite, lá no quarto, e graças a Deus, né, conseguimos o primeiro lugar. E a primeira vez que vi a Edna presencialmente foi, eu sou de Turiúba e vim estudar na Toledo também, fazer Direito na Toledo. Em 2011, no Fórum Jurídico, na época, era um evento espetacular da Toledo, na cervejaria. Em 2011, Tiago de Mello veio aqui. Tiago de Mello. E você discursou antes da palestra do Tiago de Mello aqui na cervejaria. Foi muito. Tem uma foto com ele? Tem foto com o Tiago de Mello, poeta amazonense. Esteve aqui no Fórum Jurídico da Unitoledo. E o Tiago de Mello, só uma coisa muito rápida, mas que eu gosto sempre de falar, que tem o pessoal aqui ligado aos budistas, né? Que eles soltam todo ano uma proposta de paz para o mundo. Tá. Né? O líder deles... não vou dizer o nome para não correr o risco de errar, eles soltam uma proposta de paz para o mundo. E a única pessoa do Brasil autorizada a traduzir essa proposta de paz para o mundo, que é feita pela ONU, era o Tiago de Mello. Então, assim, ele era uma referência internacional. Edna, então a gente já vai para a conclusão aqui da nossa entrevista. Queria, para que a gente passe aí esses momentos finais, esse ano, então, você é vice-prefeita no momento, mas é pré-candidata a vereadora. E você, então, participou de quase 8 anos da administração, então acompanhou tudo que foi feito e que conclusão você faz desses 8 anos de trabalho, pontos positivos, pontos negativos desses 8 anos? Na verdade, né, não tem como negar muita coisa positiva, sobretudo as obras que estão aí, obras importantes, né? E eu sempre digo que elas são importantes na medida em que atendem à necessidade da população. Então, de positivo, eu penso que a cidade realmente, né? Ela se estruturou muito nessa questão e isso tem que ser realmente reconhecido. De outro lado, eu, como sempre, né, lutando aí pela questão social, sempre fui um espinho ali na administração, por isso que eu falo que, né, às vezes atuava até meio como vereadora, né, sempre buscando mais e mais na questão social. Por exemplo, na cobertura da cidade com relação à assistência social. Nós temos um CRAS no Muarama, e ele atende Concórdia, Alvorada, Água Branca, 1, 2, 3... toda aquela região lá, Ilda, Mandarino, Caltreville, toda aquela região lá da Zona Leste, né? Eu penso que está na hora da gente rever, eu sei que não é fácil criar um novo CRAS, talvez mais postos de atendimento, a gente pensar numa forma, sabe, de ter mais uma atuação mais próxima. Temos o Bom Prato aqui no centro, mas eu, por exemplo, gostaria muito que nós tivéssemos um Bom Prato móvel, cozinha solidária. Eu trabalhei com o plano de segurança alimentar no conselho, né, colaborei um pouco, e eu vi que na questão da fome é algo que ainda é forte ainda na nossa cidade. Então, na área da assistência social, eu penso que a gente pode ainda caminhar mais. E, obviamente, também na área da saúde, que é um assunto, né, que não dá nem para entrar em detalhes, que está aí em evidência, mas que também muito tem que ser feito, e nós sabemos que não é só uma questão local, a gente precisa ser justa. Essa é uma questão da CPI na também, Câmara. Né? Eu acho que a gente precisa averiguar os fatos, realmente tem que saber o que aconteceu, é muito importante a gente conhecer, saber que se houve falhas, de onde foi, corrigir as falhas, porque com vida não se brinca, né? Porque até te usaram, né, Edna? Eu acho que até algumas pessoas maldosamente da tua presença na Câmara no dia daquela... Houve uma coincidência ali, eu sabia que havia manifestação, mas eu me solidarizei com as pessoas porque era um momento de dor, eu estava vivendo um momento de dor, elas também, então eu acabei me solidarizando ali com as pessoas, né? E eu acho que essas coisas elas precisam ser buscadas, precisam ser corrigidas e a gente tem que realmente superar
qualquer dificuldade. Se é na fiscalização, se é no contrato, tem que superar, né? A gente precisa buscar isso. E nós sabemos da necessidade de um hospital regional, a necessidade da gente ter um suporte para a Santa Casa. Eu já estou tô aí com essa expectativa aí de pré-candidata, mas já estou em contato com a Renata Abreu. Ela apresentou um projeto muito importante, José Walter, para a remissão dos créditos tributários das Santas Casas de Misericórdia, e eu fui saber aqui, né, da nossa Santa Casa, são 27 milhões de dívidas desses créditos tributários. Se houver essa remissão, pensa no valor que é isso para a Santa Casa. Então, vamos nos debruçar em projetos assim, para poder, né, dar respostas mais positivas aí nessas dificuldades da média complexidade, que é o problema de Araçatuba. Eu penso que a Câmara, e eu sei que a Câmara pode fazer comissões especiais para a gente ver se essa regionalização acontece, para que os municípios de médio porte aqui da nossa região possam atender, né, melhor os seus munícipes, e de forma que a Santa Casa fique somente para alta complexidade ou numa medida menor para média. Então, essa busca a gente quer fazer na área da saúde, né, e na área da assistência social. Você está citando da área da assistência social. Esse foi um dos motivos de você ter ido para a Secretaria de Assistência Social? Eu não fui para a Secretaria de Assistência Social. Na verdade... perdão. Eu fui para a participação cidadã. Participação cidadã, perdão. Eu acabei respeitando... É da Suzy, eu acabei respeitando, foi uma escolha do dilador, né, e obviamente quem nomeia o secretário é o prefeito, e a gente respeitou, houve circunstâncias para isso, né? Mas, enfim... mas era uma secretaria desejada por você? Mas a secretaria... Eu fiquei sempre muito próxima, né, da Secretaria de Assistência, mas eu gostei muito da experiência da participação cidadã, por conta dos conselhos, né? Sim. Nós trabalhamos ali com 41 conselhos. Quando a gente entrou, Zé Walter, graças a Deus, isso eu posso dizer, né, como positivo, aí, nós tínhamos 12 conselhos realmente em funcionamento. Por conta da pandemia, muita gente não participando também de conselhos, houve toda uma situação ali, e nós fomos retomando, com a ajuda da equipe da secretaria, a quem eu quero, né, fazer referência, após a pandemia, nós conseguimos reativar, e a gente fez uma conta de são mais de 1.000 conselheiros, se você somar entre os representantes do poder público, né? E são conselhos que interagem com a APAI, com Ritinha Prates, com as pessoas com deficiência, com a criança e adolescente, com a mulher, né? Então, são conselhos municipais onde as políticas públicas... Muitas vezes a gente fala, mas será que conselho é importante? Quantas vezes o prefeito está lá em São Paulo para assinar determinado convênio e pergunta, tal conselho está em funcionamento porque eu preciso assinalar isso aqui. Muitas vezes, né, muitas vezes não, todas as vezes, determinadas verbas só vêm para a área de assistência, pessoa com deficiência e tudo mais, né, criança, adolescente, mulher, desenvolvimento econômico, que é uma área importantíssima também. Quando a gente fala da fome, não é a cesta básica apenas, ela é imediata, mas você tem que ter geração de trabalho e renda, né? Então, todos esses conselhos, né, a gente deu um suporte para todos eles. Alguns diretamente, sabe, cuidando da legislação, porque às vezes o conselho estava desequilibrado, não pode, ele tem que ser paritário, então você tinha que mudar a lei na Câmara, né? Outra coisa importantíssima na secretaria, José Walter, que eu falo com muita alegria, foi as parcerias com o Sistema S, Sebrae, Sena. O Sebrae faz um trabalho maravilhoso, né, com a questão do microempreendedor, porque às vezes a pessoa não consegue o emprego formal, mas ela faz um bolo muito bem, ela faz uma unha muito bem. Então, nós temos projeto, inclusive casando isso aí com a questão da violência, né, para que a mulher ela saia do ciclo de violência, ela tem que ter renda. Então, nós temos aí um projeto chamado Beleza Solidária, e o Sebrae nos ajuda muito nesses projetos. Então, essas parcerias, né, o Senac, então, essas parcerias com as universidades, porque o conhecimento, veja bem, é muito importante. O conhecimento está lá na universidade. Nós precisamos pegar esse conhecimento. A Nalva mandou aqui lá da Secretaria de Desenvolvimento vários cursos em parceria com o Senac que estão gratuitos à disposição. Esses cursos são maravilhosos. Nosso Balcão do Emprego está fazendo um bom trabalho, né? E todas essas parcerias. E mais uma coisa ainda, a gente fala muito em recurso, porque muita gente fala, Edna, cuidado com as propostas, porque depois não tem recurso, né?
tem bons projetos, tem muito recurso para ser acessado, principalmente em ministérios, né? Tem as emendas e tal, mas tem muito em ministérios para ser acessados, mas quando sai o edital, eles saem com curto prazo. E você tem que ter dados, você tem que ter... Então, quem é que nos ajuda nisso? Hoje, nós temos um instrumento em Araçatuba, eu gosto muito da FEA, fiz o que pude nesse período que estive lá na prefeitura para valorizar a nossa Fundação Educacional de Araçatuba, né? Valorizando a participação, né, no conselho lá, inclusive mudanças na legislação, propostas de mudança, né, que aqui modestamente quero dizer que foi a gente que trabalhou em conjunto com a diretoria da FEA, com o conselho da FEA, e a FEA faz um trabalho maravilhoso e ela está organizando, eu estou acompanhando, um observatório de dados de políticas públicas. Você quer saber quantos desempregados tem em Araçatuba? Às vezes você tem que fazer essa busca em IBGE, a FEA está organizando um observatório. Com esses dados, e eu vou dar um exemplo concreto para ir terminando aqui, para não te interromper muito. Eu vou dar um exemplo concreto. Esses dias saiu um edital para a Estação Cidadania, agora mudou o nome lá, novamente CEL, né? O centro lá do Atlântico, né? Que nós conhecemos aqui como Estação Cidadania. Pois bem, para que pudéssemos apresentar esse projeto, a gente precisava saber toda a situação de criança e adolescente do nosso município, de atos infracionais, de bairros que são mais vulneráveis, papapá. A FEA tinha feito um plano decenal em conjunto com o CONDICA, valorização do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente. A FEA tinha feito esse plano decenal e isso nos ajudou muito, deu muitos subsídios. Também o esporte, né? Obviamente, muita coisa veio dali. Então, essa busca das parcerias para que a gente possa desenvolver a vida das pessoas. Foi uma boa experiência para você ter passado pela secretaria? Sim, pela secretaria foi uma excelente experiência. E aí vou te colocar numa pergunta aqui. Em eventual, sendo eleita vereadora, caso surja um convite posteriormente para uma secretaria, Edna aceitaria, tendo uma boa experiência dessa? Eu vou me permitir falar que hoje eu diria que não. Né? Porque eu estou querendo, se Deus quiser, né, se a população assim entender, né, sou aí pré-candidata a vereadora. Então, vamos valorizar o legislativo e o futuro, estou aprendendo sempre isso, né? Que o dia de amanhã a gente não sabe como ele vai ser, mas hoje eu diria que o meu foco está no legislativo. Ô Edna, você disse aí com relação às obras desses 8 anos, que foi um ponto positivo aí da administração que você fez parte. Mais algo a citar desses 8 anos, além das obras que você... E eu tô te dizendo isso porque acho que a educação aqui em Araçatuba, da Silvana, que você conhece muito bem, seja algo aí que a gente tem que... Muito bem lembrado, é algo do qual eu me orgulho muito, nosso trabalho na educação, sabe, as nossas escolas municipais, elas servem de exemplo não só na estrutura, nos prédios, mas no ensino que é ofertado, na busca. Nós temos o CAEMA, que é um fruto de um trabalho meu também, né, de uma certa forma, um nascedouro dessa minha preocupação com as crianças com transtorno, com alguma dificuldade. Lá na Câmara eu tenho um projeto, né, de minha autoria chamado A Que Se Cuidar do Broto. E isso inspirou e a Silvana acolheu isso, a equipe, né, toda da nossa Secretaria da Educação acolheu isso e nós temos o CAEMA, que é um orgulho, vai ter uma nova sede, né, lá na Rua São Benedito, o CAEMA, que é um centro de atendimento multidisciplinar, que se Deus quiser vai continuar dando muita qualidade para o atendimento às crianças que precisam de um atendimento especializado. Então, a educação, muito obrigada, é uma das coisas que eu me orgulho muito. O programa Cidade Legal também, né, a alegria de entregar, né, também. Então, acho que foram alguns projetos, né, que a gente também, e todos eles, aí a valorização do legislativo, começam lá na Câmara. A importância que a Câmara, ela suscita as necessidades
para a nossa população. Edna, são 8h30, já estamos estourados no tempo do xadrez aqui. Gostaria inicialmente aqui de agradecer muito a sua participação e te entregar aqui alguns minutos para que você possa deixar seu recado para Araçatuba. Muita gente nos acompanhando, te mandando mensagem, não vai dar para ler a mensagem de todo mundo, mas depois você pode acompanhar lá no YouTube, no Facebook da rádio, mas deixar os minutos finais aqui para você deixar seu recado para a população de Araçatuba. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui, porque não está fácil para mim, para ter exposições públicas no momento. Eu tenho tido probleminhas de saúde, de gástricos, né? Enfim. Mas tudo isso em razão a isso, especialmente, né, mais uma vez, da saudade do meu irmão. Então, agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a você, a toda a equipe aqui, por essa forma sempre respeitosa de nos acolher. Agradecer à população, né, que nos acompanha, que nos dá força. Agradecer ao grupo das pessoas mais próximas, que também me ajudam muito. E dizer que estamos aí, com a pré-candidatura. E tem algo que eu falei, não é de agora, foi na inauguração do Bom Prato, né? Que eu falei dessa frase, né? Que as obras são muito importantes e nós as valorizamos, né? Mas é preciso tapar os buracos da fome, inclusive com a questão do emprego, geração de renda, pavimentar a cidadania das pessoas e iluminar a cidade, mas também a dignidade humana. Exatamente. Tá aí. Edna Flor aqui no nosso Xadrez Político nessa quarta-feira. A gente vai fazer um rápido intervalo. Queria agradecer muito a Edna pela presença aqui diante de toda essa situação, e a gente está tentando essa entrevista há alguns dias e ela tem passado a situação que ela está vivendo, e agradeço novamente a presença dela aqui. Semana que vem tem mais uma edição, mas daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais notícias para a gente atualizar você com as informações de Araçatuba e região aqui na Cultura FM. A gente volta já. Só um agradecimento, claro. Meu Deus, não posso esquecer, ao Podemos. Um agradecimento ao Podemos, que tem sido muito compreensivo comigo, sabe, mesmo em todos os momentos. Um agradecimento muito especial ao Podemos, meu abraço muito fraterno, né, desde a equipe estadual, em nome da Renata Abreu, né, e também aqui a toda a equipe local, não vou citar nomes, até já pelo horário estourado, mas a toda a equipe local aqui do Podemos, muito obrigada pela compreensão das minhas idas e vindas e por me acolherem. É muito importante esse acolhimento que eu estou tendo no Podemos. A gente volta já. Cultura FM, Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Marquinho. Cultura FM. Cultura. Mercadinho, pizzaria, sorveteria do Duda, até o boteco que só vende sanduba. Pode ter Unimed Araçatuba, lavanderia e burgueria que é chapa quente, e o pet shop onde Totó também é gente. Todos podem ser nossos clientes. Não importa o tamanho da sua empresa, com 3 pessoas ela já pode ter Unimed Araçatuba. Faça já seu plano 0800 883 1300. Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil para oferecer tanta economia e também facilidade de pagamento, aceitando as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Vem na certeza de economia. Vem pro Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadão.com.br/lojas. A Ótica Visão tem 9 lojas para melhor atender você. Os melhores profissionais do mercado, as mais variadas marcas. A Ótica Visão espera por você. Ótica Visão, vem visando sempre o melhor pra você. Venha conhecer.